Sabia que pão não é carboidrato simples? Entenda a diferença para o complexo. Esse foi o título de uma matéria recente publicada por um portal de notícias com foco em saúde. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Então agora o pão está liberado? Pois é, a única coisa certa em toda essa matéria é, na realidade, por incrível que pareça, o título. Porque o que define se um carboidrato é simples ou complexo é o número de moléculas de glicose que tem. Mas isso não tem nada a ver com o impacto glicêmico desse carboidrato, se ele vai ser bom para você ou não, se ele vai elevar muito a glicose ou se ele não vai. Então, é o tipo da distinção puramente burocrática. Foi um seguidor do Instagram que enviou essa sugestão para a gente comentar no podcast. E o texto é tão ridículo que a gente não resistiu e vai ter que ler um pedacinho para vocês. Olha só como é que começa. A gente sabe que um pãozinho com manteiga no café da manhã é sucesso garantido em qualquer mesa brasileira. O problema é que sempre bate uma culpa ao pensar que é um carboidrato simples, aqueles que digerem rápido e nos deixam com fome logo menos. E aqui já falou besteira. Porque o que diferencia um carboidrato simples de um carboidrato complexo não é a velocidade da digestão. Pessoal, um dos carboidratos de mais rápida absorção conhecida pelo ser humano é a maltodextrina, que é um carboidrato complexo. O que define se é complexo ou não é somente o número de moléculas de açúcar que estão ligadas umas às outras. Então, o amido, a maltodextrina, são, por definição, complexos. Agora, eles têm uma absorção extremamente rápida. Se você quiser elevar muito rapidamente a glicose de alguém, é melhor usar um carboidrato complexo como um amido simples ou uma maltodextrina do que açúcar, que vai elevar mais lentamente. Portanto, o que está escrito ali é fake news total. É fake news total. A argumentação é nessa linha. Por isso eu venho trazer boas notícias. O pão, na verdade, é um carboidrato complexo. E o que isso quer dizer? Isso é a mesma coisa que eu dizer para vocês, pessoal, você não come muita fruta, eu venho trazer boas notícias. Quando você come um tomate, na realidade é uma fruta. Sim, do ponto de vista botânico isso é verdade, mas por que que isso é uma boa notícia? Simplesmente você achava que era um legume e agora você descobriu que é uma fruta. Nossa, uma aranha não é um inseto. Nossa, o pão é um carboidrato complexo. Isso não afeta em absolutamente nada, nem o tomate que você come e nem o efeito glicêmico do pão, que continua sendo alto, mesmo sendo amido e não açúcar. De acordo com a argumentação da autora do texto, os carboidratos complexos contêm cadeias mais longas de moléculas do que os simples. Isso ocorre porque o pão é feito de amido, um polissacarídeo, formado por mais de 10 moléculas de glicose. Tá, e daí por que isso é bom? O corpo converte essas moléculas de glicose em energia. Como os carboidratos complexos têm cadeias mais longas, eles demoram mais para serem quebrados e providenciam mais energia para o corpo e uma absorção Mais lenta. Referência bibliográfica Vozes na Cabeça da Autora. Vozes na cabeça da autora. Isso simplesmente não é verdade. A absorção dos amidos, dependendo da sua estrutura, os amidos ramificados, como é o caso dos amidos dos farináceos, especificamente do trigo, eles têm uma absorção muito rápida. Então, é fake news total, na cara dura, dizer que o fato de ser amido faz com que a digestão seja mais lenta. Existem amidos de digestão mais lenta, não é o caso do amido do pão. E segue assim.
Mas é importante dizer que há diversos tipos de pães e que é preciso conhecer os ingredientes de cada um para ter certeza de estar ingerindo uma opção saudável. O pão branco, por exemplo, é produzido a partir de farinhas brancas. Nossa, que gênio! Mas, normalmente, também contém açúcar. Já o pão integral pode ser produzido a partir de farinhas integrais e ter grãos e sementes como linhaça, gergelim e girassol. Quanto menor for o grau de refinamento, mais saudável será o pão. Por isso, vale optar por aqueles que tenham mais fibras, vitaminas e minerais e menos açúcar ou itens ultraprocessados. Agora, eu acho igualmente perigoso isso que ela fala aqui, que é melhor optar pelos pães que tenham mais fibras, vitaminas e minerais, porque hoje é fácil encontrar no supermercado aqueles pães ultraprocessados com adição de vitaminas e minerais para poderem justamente os fabricantes escreverem lá no rótulo, no painel frontal, que é um pão rico em várias coisas, né, gente? Então, você pega um produto que é base amido, seja ele de farinha branca ou marrom, né? Porque a cor da farinha muda pouco o resultado final. E aí é adicionada uma quantidade de vitaminas e minerais para passar essa impressão de que o produto é menos ruim. E o que acontece com a glicemia da pessoa que consome um desses pães? Sobe loucamente. E isso aí é aquele me engana que eu gosto, né? Que nem você pegar um pirulito, enfiar num saco de aveia e aí você chupa o pirulito com aveia e diz assim, nossa, agora ele é integral, tem fibra. Dá a entender que o problema do pão branco é que ele tem açúcar. Não, o problema do pão branco é o amido, assim como o problema do pão que não é branco segue sendo amido. Qualquer um que acompanha pacientes diabéticos que utilizam o Libre, aquele sensor contínuo de glicose que se coloca no braço, e que eu, embora não seja diabético, já usei e já testei vários alimentos, sabe que a maioria dos pães integrais vai elevar a glicose praticamente tanto e praticamente tão rapidamente como um pão branco. Então isso aqui é um total desserviço, porque a pessoa lê essa manchete, nossa, o pão é um carboidrato complexo, só que acha que ser complexo significa que vai elevar pouco a glicose, enquanto que isso é simplesmente uma classificação burocrática, que nem eu estava brincando lá, sim, aranha não é inseto, né? Tá correto, mas isso muda o que em termos do efeito que o pão vai ter em você, o fato de ele ser feito de amido e não de açúcar? Gravem isso, pessoal. Açúcar e amido, do ponto de vista do efeito glicêmico, são praticamente a mesma coisa. Praticamente porque o amido, esse complexo do pão, eleva mais e mais rapidamente a glicose no sangue do que o açúcar do açucareiro. E aí, para encerrar, para coroar essa matéria maravilhosa, o parágrafo final é o seguinte: na hora de escolher acompanhamentos, passe longe de embutidos e opte por queijos magros, geleias de frutas e maneire SIC. no consumo de manteigas e margarinas. Como se manteiga e margarina fosse tudo farinha do mesmo saco. E, aliás, nós temos um episódio inteiro sobre a diferença que não é pequena entre manteiga e margarina. É o episódio 72. E me chama a atenção que esse último parágrafo, ele tem bem o viés problemático da nutrição das últimas décadas. Então, o inimigo, nós estamos em 2022 e o inimigo é os embutidos, os queijos, nossa, que sejam magros, seja lá o que for isso. Uma geleia de fruta, como se isso fosse uma coisa com pouco açúcar. E, pelo amor de Deus, cuide o consumo de manteigas e margarinas, porque é gordura. Mas o pão, tá bem, porque afinal ele é um carboidrato complexo. Então, guardem isso, pessoal. Complexidade do carboidrato é uma coisa para aula de química orgânica. Não tem nenhuma diferença biológica. Se você está consumindo 10 moléculas de glicose ligadas uma na outra ou se você está consumindo as 10 todas separadinhas. Todas elas vão acabar no seu sangue, todas vão elevar a glicemia de um diabético. Então,
Sim, o pão não é um carboidrato simples, porque ele é feito de amido e isso se aplica para todo e qualquer amido e isso não muda nada. E já que a gente está falando de pão, veio uma sugestão de pergunta para a gente responder aqui relacionada a esse assunto. Teve uma pessoa que perguntou se vale a pena congelar o pão porque supostamente isso diminuiria o índice glicêmico do alimento. A resposta curta é não, isso não faz nenhum sentido. Mas depois de uns minutos eu me dei conta, isso ainda é a repercussão da famigerada ideia de que se você resfriar qualquer amido, ele vai virar amido resistente. E nós já falamos sobre isso aqui no podcast, né, Sari? Sim, a gente tem um episódio em que a gente fala sobre arroz dormido. A gente vai deixar nas referências para quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Então vamos lá, a história é a seguinte, de fato, batatas e arroz, quando você cozinhou, depois resfriou, forma-se uma pequena quantidade de amido resistente, que é um amido que, como o nome diz, não é acessível facilmente à digestão. Mas isso não torna uma batata resfriada low carb, isso não torna um arroz resfriado low carb, porque uma pequena parte do amido será convertido em amido resistente. O resto continua amido tanto quanto o do pão aqui, que embora seja amido, embora seja um carboidrato, entre aspas, complexo, bom, o impacto na glicemia vai continuar sendo o mesmo. Mas veja, essa história de aquecer, depois resfriar o alimento para gerar um pouco de amido resistente, não funciona para todos os amidos. Isso funciona para a batata inglesa. Já a batata doce, por exemplo, aparentemente o amido dela não sofre essa transformação. Acontece no arroz, mas não há nenhuma evidência de que aconteça no trigo, por exemplo. Tá, pessoal, mas espera aí, vamos só salientar isso. Ninguém vai sair desse episódio congelando batata e arroz e achando que não tem mais amido que se tornou resistente. Não foi isso que a gente quis dizer. A quantidade é muito pequena e irrelevante, principalmente para quem está tentando reduzir carboidrato. Exatamente. Então vão lá, escutem novamente aquele episódio. 16. Episódio 16. O resumo aqui é o seguinte, mesmo que se você resfriasse ou congelasse o pão, ele formasse amido resistente, ainda assim seria uma quantidade irrelevante, como é irrelevante no arroz e como é irrelevante na batata. Mas o fato é que no pão, nem mesmo essa quantidade irrelevante de amido resistente se forma. Então, não tem escapatória. Algo cheio de carboidrato não vai ficar low carb por nenhum método que você possa fazer na sua cozinha. Se você quiser um pão com pouco carboidrato, então faça um pão proteico, faça um pão nuvem, tem um monte de receita de pão low carb de verdade, que aí você vai poder comer sem nenhum problema, tendo ele sido congelado ou não. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.